Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Olá, amigos! Que alegria estar aqui com vocês no 24º seu Conselho Espírita de Unificação de Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira. Agradeço muito o convite, é uma alegria, realmente uma honra para mim estar aqui participando com vocês, né, deste momento importante. Eu trouxe um texto
muito bonito que está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Tempo de Confiança. Esse texto é, entre tantos outros, maravilhosos deste livro, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, eu acredito que ele nos traga muitas reflexões, nos desperte, para o nosso momento importante da vida. Mas antes de iniciarmos com a leitura, vamos fazer a nossa prece, sempre iniciando os nossos trabalhos, nossas tarefas doutrinárias, com a prece que acalma o nosso coração, que eleva o nosso pensamento e sentimento a Jesus, nosso querido Mestre. Então, serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, vamos orar em agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus. Querido Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. Agradecemos pelos seus exemplos, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Agradecemos a sua vinda entre nós, nos deixando esse legado de amor, de perdão, nos ensinando o caminho, nos mostrando através da sua vida o caminho que devemos seguir para chegarmos ao Pai. Obrigada, Senhor, por este encontro, por tantos corações amigos, unidos em seu nome, na boa vontade do aprendizado e da transformação íntima. Somos gratos, Senhor, por tudo, pela vida, pelas oportunidades, pelas nossas oportunidades, pela nossa consciência que está se despertando para reconhecê-las. Obrigada, Senhor. Nos ampare, nos abençoe, ilumine o nosso caminho, o nosso propósito. Que possamos permanecer firme neste propósito do crescimento, do conhecimento e da busca do nosso aperfeiçoamento moral. Contando sempre com o teu amor, que sabemos que nos envolve, nos abraça, nos acolhe e nos fortalece nessa caminhada. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos então começar aqui o nosso encontro, a nossa reflexão em torno de um tema tão importante e de um tema conhecido por nós, Jesus, nosso Salvador. Vamos compreender um pouquinho essa salvação do Cristo? Então, primeiro vou ler o texto intitulado Tempo de Confiança. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 40. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. Quando surge, tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes.
Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Maravilhoso esse texto, né, do nosso querido espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o nosso tema do nosso encontro de hoje é Jesus, o nosso Salvador. Vamos pensar neste momento em que estamos vivendo. Estamos no mês de dezembro, finalzinho do ano, né? Como passou rápido, mais um ano aí se finalizando. Já estamos se aproximando do Natal, quando comemoramos o nascimento de Jesus. E essa época sempre nos traz muitas reflexões. É uma época em que passamos a pensar um pouquinho no como foi todo o nosso ano, né? O que produzimos, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que deveríamos ter feito. Não é verdade? É inevitável. Sempre vamos refletir um pouquinho. Esse tempo, essa vibração desse momento, né, do mês de dezembro, da aproximação do Natal, faz com que a gente volte um pouquinho o nosso olhar, nossa atenção para nós mesmos, né, para o nosso íntimo, para dentro de nós. E isso é ótimo. Fazemos as nossas reflexões. É muito importante, deveríamos fazê-la sempre, não só no final do ano, não é verdade? Aí também pensamos no ano que vai se iniciar, que se aproxima, um novo ano. Também refletimos, né, em possibilidades, em oportunidades, não é verdade? Quantas vezes já não falamos assim: o próximo ano, o ano novo vai ser diferente. Eu vou ser diferente, eu vou fazer isso, aquilo, né? Ou não vou mais fazer isso, ou não vou mais fazer aquilo, porque renovam-se as nossas esperanças. E esse tempo, a vibração desse momento, ocasiona isso em nós, né? Nos sentimos renovados, nos sentimos fortalecidos para começar um novo ano de uma forma diferente, mudar aquilo que devemos mudar, né? Ajustar alguns pontos, acertarmos outros, mantermos aquilo que achamos que está bom, que está correto, né, em vários pontos da nossa vida. E isso é excelente, muito bom, necessário. Mas também esse momento da aproximação do Natal, nós costumamos pensar muito em Jesus, muito até além, né, do que já costumamos pensar. Nesta época é mais intenso. E, naturalmente, pensamos muito nos flagelos do Cristo. Na verdade, pensamos no martírio que Jesus sofreu, no sofrimento de Jesus, nas torturas, né, que lhe foram infligidas. Pensamos muito. E pensamos muito na imagem de Jesus crucificado. Jesus morrendo ali na cruz. É inevitável, isso faz parte. E tudo isso faz parte da história do Cristo entre nós. E são partes importantes. Todo o apostolado de Jesus é de uma importância imensa, porque tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que exemplificou, não é? Ele trouxe para nós ensinamentos. Nada era em vão na boca do Cristo. Nenhuma atitude do Cristo era em vão.
tudo era para nós como uma orientação e um ensinamento importantíssimos. Era a verdade que ele estava trazendo para nós. Ele trouxe a boa nova, que é a verdade, a lei de Deus na sua máxima, e vivenciou tudo isso. Mas nós costumamos, realmente, neste momento, pensarmos muito no sofrimento de Jesus e em Jesus crucificado. Mas é importante que a gente tenha uma imagem do Cristo vida, não do Cristo morte. Temos que analisar tudo isso. Pensar em Jesus vivo, porque Ele está vivo e está entre nós. E está ouvindo as nossas preces, está ouvindo os nossos lamentos, está ouvindo e percebendo e conhecendo as nossas necessidades, as nossas fragilidades, as nossas perturbações, os nossos enganos. Então Jesus não está lá crucificado e Jesus não está distante, longe de nós. Ele está aqui próximo. Nós é que muitas vezes, por conta dos nossos desvios e enganos e ainda das nossas imperfeições, porque realmente somos esses espíritos imperfeitos, nós nos afastamos muitas vezes de Jesus, porque nos afastamos da lei de Deus. Então, na nossa caminhada, dentro das nossas escolhas, das nossas atitudes diante da vida, quantas vezes não nos desviamos do caminho que Jesus traçou para nós, do caminho que Ele nos ensinou e nos ensina. Quantas vezes nos desviamos? Mas Cristo não se afasta de nós. Cristo não se afasta de nós, Cristo não desiste de nós. Ele nos ama, é o nosso irmão maior, não é verdade? E é aquele a quem seguimos. Então nós nos afastamos, mas Ele nos busca a todo momento, porque Ele nos quer ao seu lado, caminhando ao seu lado. Então que a gente, nessa época que a gente está refletindo muitas coisas, estamos sentindo e refletindo em muitas coisas nessa época do ano, que possamos refletir além de Jesus crucificado, que possamos refletir de Jesus aqui, muito pertinho de nós, vivo, trabalhando, cuidando, não é? Afinal, Ele mesmo nos disse, meu Pai ainda trabalha e eu trabalho também. Então o trabalho não cessa. Ele está cuidando deste planeta, como governador do orbe. Ele está cuidando de cada um de nós, como esse irmão amoroso, esse salvador que Ele nos é. Então vamos pensar em todo esse sacrifício, quando pensamos nesse sacrifício de Jesus, pensemos sempre nas lições que tudo isso significa para nós. Todo apostolado do Cristo e suas lições para nós. Em muitos momentos, e nós reconhecemos isso, nós dizemos com total certeza, que Jesus é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Salvador. Mas temos que compreender que salvação Jesus trouxe para nós. Como Jesus nos salva? Não é verdade? Será que Jesus nos salvou porque morreu na cruz por nós? Nos redimiu de tudo? Não, não é nesse sentido. Jesus, Ele nos salva em todo o seu apostolado, do início ao fim que conhecemos, ao fim material, da matéria que conhecemos, que fica na nossa memória, na nossa lembrança, pela leitura do Evangelho, pelos filmes, por tudo isso, fica tudo isso na nossa memória. Mas Jesus não nos salva simplesmente porque sofreu por nós. Jesus nos salva porque Ele nos tirou
da ignorância e nos tira da ignorância. Aqueles que estão ainda buscando essa verdade, tentando compreender essa verdade, está saindo da ignorância. Muitos naquela época que conviveram com Jesus, né, enquanto ele estava aqui encarnado entre nós, muitos saíram da ignorância naquela época, outros não. Não é verdade? Mas como Emmanuel diz para nós, a nossa evolução ela não dá saltos. Então, aos poucos, cada espírito vai se conscientizando, né, dessa verdade maior. Então, Jesus nos salva no momento em que Ele trouxe para nós essa verdade da forma exemplar, né, sem máculas. Ele trouxe essa boa nova, o Evangelho, Ele trouxe a lei de Deus para nós. Então, a partir do Cristo, nós não podemos mais alegar que não temos a possibilidade do conhecimento, porque Ele nos tira dessa ignorância de não conhecermos verdadeiramente, corretamente a lei de Deus. Ainda estamos em todo esse aprendizado porque nós somos esses espíritos frágeis, né, ainda imperfeitos. Mas tem a máxima de Jesus, que é o maior ali dos mandamentos, que para nós é aquilo, para nós e para toda a humanidade, é o que bastaria para nos transformarmos. Não é? Quando pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amarmos ao nosso Criador, ao nosso Pai. E, segundo maior mandamento, não é verdade? Amarmos a todos nós, nos amarmos, fazer ao nosso irmão apenas aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Imaginem, meus amigos, se a humanidade, né, agora para nós hoje isso é uma utopia, mas vamos imaginar, né, que fosse possível hoje. Vamos imaginar a cada um de nós da humanidade, fazendo ao outro apenas aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Então, olha que maravilha, né? Que alegria, que paz que estaríamos vivendo neste planeta, não é mesmo? Fazer ao outro só aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, como eu não quero que ninguém me maltrate, eu não quero ser ferida de nenhuma maneira, não é? Eu não quero receber injustiça, traição, eu não quero que falem mal de mim, não é verdade? Então eu não faço para ninguém. Olha que maravilha que seria o mundo. Mas para nós ainda isso não cabe, não é plenamente. Tem suas exceções, mas não cabe plenamente, porque nós justamente somos esses espíritos imperfeitos. Somos esses espíritos ainda com muitos enganos, vivendo muito na ilusão das coisas da vida. E, obviamente, né, partindo dessa nossa característica, nós vamos sempre, em algum momento, vamos nos desviar dessa lei maior que nos rege. Então, é assim que ainda funciona para nós. Mas isso não é motivo de falarmos que ainda somos imperfeitos, porque somos. Isso não deve ser para nós a desculpa de não trabalharmos aquilo que precisamos trabalhar. Não deve ser para nós a desculpa, não é? Para não termos a boa vontade da mudança. De não buscarmos sim sermos melhores. Então, naquela rodinha dos amigos, né, das festas, de quando nos encontramos, então começa ali uma maledicência contra o outro, e a gente entra na maledicência, e a gente fala, e a gente, né, se deleita ali falando das outras pessoas. Podemos ter a força de vontade de não participarmos mais disso. Podemos sim ter a força de vontade
de não respondermos, de relevarmos. Ou então, se for necessário o nosso argumento, que às vezes nosso argumento é necessário ser dito, precisamos nos posicionar, né, em alguma situação, mas que seja com a palavra mansa, com mansuetude, que seja respeitando o outro e respeitando também a nós mesmos. Então, tudo, meus amigos, é possível fazermos buscando essa nossa melhora íntima, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa falta de conhecimento total ainda, né? Apesar das nossas paixões inferiores que ainda nutrimos. Então, apesar de tudo isso, nós temos condições de começarmos ali a agirmos diferente, a pensarmos diferente e a sentirmos diferente. Então, quando falamos e reconhecemos Jesus como nosso Salvador, precisamos compreender que Ele nos salva nos orientando. Ele nos salva mostrando o caminho, não é? Ele mesmo nos diz que para chegar ao Pai, o caminho é Ele. Seguir os passos de Jesus, seguir a orientação e os ensinos de Jesus. Então Jesus é o nosso Salvador porque nos permite, nos oferece a condição do entendimento para que a gente possa, entre aspas, lutar conosco mesmo. Que essa luta é íntima. Nós não estamos aqui encarnados ou reencarnados, nós não estamos aqui para lutarmos uns contra os outros. Nós estamos aqui para lutarmos conosco mesmo, com a nossa individualidade, com os nossos enganos, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições morais. Essa é a nossa luta, não é? Essa é a nossa luta. Como diz Paulo de Tarso, é o bom combate. Ele chama de bom combate essa luta íntima. E é a mais difícil, não é a mais difícil? É muito mais fácil para nós, dentro das nossas imperfeições, é muito mais fácil esbravejarmos com o outro, lutarmos pela fala, né, pela atitude mais grosseira em relação com o outro. É muito mais difícil lutarmos conosco, porque essa luta íntima, ela é importante para que ela aconteça. Nós temos que começar a nos livrarmos do nosso orgulho, deixarmos um pouquinho de lado esse nosso orgulho, essa nossa vaidade. Temos que trazer a humildade para dentro de nós. E mais uma vez, Jesus nos mostra tudo isso. Humildade, perdão, né? Mansuetude, empatia. Tudo isso Jesus mostrou para nós, enquanto esteve aqui, né, encarnado entre nós. Então nós temos aqui no livro dos Espíritos, questão 625, é uma questão com certeza conhecida, né, de todos nós espíritas, quando Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Uma respostinha muito curta, mas importantíssima. Vede Jesus. Apenas isso os espíritos responderam. Vede Jesus. Aí Allan Kardec traz, a partir dessa resposta, ele traz ali algumas de suas observações. E ele diz assim: se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes extraviaram-na pelos falsos princípios, foi por se deixarem dominar, eles mesmos, por sentimentos muito terrestres
e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem as condições da vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões terrenas, né, e dominar os homens. O que Allan Kardec quis dizer para nós nessa sua observação? Nós sabemos que a verdade, que a lei de Deus, essa lei maior que nos rege, que a verdade que Jesus trouxe para nós sabemos que ela já está sendo, né, já foi trazida para nós em vários momentos da humanidade, dentro das condições, obviamente, da humanidade, das épocas, né, e aos poucos, ela já foi sendo trazida para nós por outros missionários. A história está aí, os relatos estão aí, né, para que a gente aprenda sobre isso. Então, tivemos grandes missionários, né, na humanidade ao longo de toda a sua época, e que aos poucos eles foram ali pincelando partes das verdades para nós, não é? Atingiram um determinado lugar, atingiram outro lugar, e assim, né, foram um pouco além, e assim a gente foi recebendo, a humanidade, né, foi recebendo um pouquinho dessa verdade ao longo de todo o tempo, porque faz parte, era a missão de cada um deles. Mas a diferença de Jesus é que ele nos trouxe a verdade de uma forma muito mais ampla, né, de uma forma ampla, mas o diferencial do Cristo é que ele vivenciou 100% do que ele pregava. Ele vivenciou, melhor dizendo, 100% de toda a verdade da lei de Deus que ele trouxe. Ele foi aqui entre nós o evangelho vivo, atuante aqui entre nós. O que não aconteceu com todos os outros, é isso que Allan Kardec está falando. Então, em algum momento da missão de cada um, que foi importante para a humanidade, né, para a época e também para toda a humanidade, em algum momento eles confundiram, né, a lei que é divina, em relação ao mundo espiritual, aos espíritos, com a matéria, com as leis materiais. Ou seja, as paixões terrenas ali, de cada um, em algum momento elas se intensificaram e se mostraram além da verdade que eles estavam trazendo. Isso, então, é o diferencial maior de Jesus. Ele nos trouxe a verdade, ele vivenciou a verdade e ele se sacrificou realmente para nos mostrar toda essa verdade e exemplificar toda essa verdade. Esse é o diferencial de Jesus para nós. Por isso, ele é o Espírito mais puro, né, e perfeito que já esteve aqui entre nós. De todos os outros, Jesus é o puro e o perfeito. Por isso, ele é o governador do nosso planeta. Jesus participou da criação do nosso planeta. Então, ele está conosco desde os primórdios da ideia, né? Ele está conosco desde esses primórdios. E ele continua conosco. Ele continua aqui atuando, ele continua governando, ele continua cuidando de todos nós. Ele continua ouvindo os nossos lamentos, recebendo, né, a nossa clemência, sabendo de todas as nossas dificuldades, em todos os momentos, nos amparando, nos mostrando o caminho melhor a seguirmos. Então Jesus está aqui atuante e vivo, né, entre nós. Então, quando pensarmos nessa salvação de Jesus, não vamos só focar-nos naquele sofrimento maior dos seus últimos dias, né, e finalizando ali na crucificação. Vamos pensar em que todo esse apostolado,
que todo esse sacrifício, né, que ele se propôs ali a fazer por nós, que toda essa vida do Cristo significou. Todos os ensinamentos que ele trouxe, o que significa para nós? Ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida, é a ele que nós devemos seguir, porque é através dele que vamos chegar ao Pai. Né? Ele mesmo nos disse isso. Então, vamos pensar em alguns momentos, né, desse apostolado de Jesus. Quando Jesus estava ali convidando os seus apóstolos, ele convida Levi. Levi, um publicano. Publicano eram os cobradores de impostos aos romanos, né? E naquela época, os judeus, eles abominavam, né, a necessidade, a obrigatoriedade, né, melhor dizendo, de terem que pagar impostos aos romanos. E eles odiavam aquilo, eles não admitiam aquilo. Tanto que na introdução do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz para nós a informação de que naquela época foi-se até criado um partido dos judeus, né, foi criado um partido para que eles lutassem contra a cobrança de impostos pelos romanos. Então eles não admitiam aquilo de forma alguma, de forma alguma. E ao mesmo tempo, também por isso, eles não gostavam, não se aproximavam, não conviviam, né, com nenhum dos cobradores de impostos, que eram os publicanos. Eles não tinham convivência, eles não tinham nem amorosidade, eles não tinham fraternidade ali entre eles, né? Então, eles julgavam naquele sentido pelo fato do trabalho deles, que eram cobrar impostos. Então, não importando se a pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa de bom coração, né, um amigo, não tem importância. Era um publicano? Era um cobrador de imposto? Então, para eles não serviam. Então, existia muitas sectarismo, não só a reintegração dos publicanos, mas os samaritanos, né, os nazarenos. Então, tinha sempre muito sectarismo em relação a esse povo, entre eles mesmo, né, eles se separavam ali por funções, por não admitirem a convivência com o outro, fazia parte ali da cultura, né, da forma de viver daquele povo naquela época. Mas Jesus, em tudo que fez, em toda a sua decisão, em tudo que falou, foi para nos ensinar. Não foi nada em vão, foi para nos dar o exemplo e nos ensinar. Então ele convida Levi, esse publicano, que era um cobrador de imposto, para seguir com ele, para ser um dos seus discípulos. E ele foi, e ele aceitou. O conhecemos como Mateus. Então, nesse momento que Jesus traz essa pessoa, essa figura, que não era benquista com a relação àqueles que já conviviam, né, os apóstolos, discípulos que já estavam com Jesus, o que ele nos ensina? Ele nos ensina o não julgamento, a respeitarmos as escolhas dos outros, das outras pessoas. Que, apesar da função que ele tinha, que não agradava aos demais, ele podia ser um homem bom, não é? Fazer coisas boas também. E ele estava trabalhando, era o trabalho que ele tinha que fazer. Né? Aqui na Terra, enquanto estamos aqui encarnados, nós temos nosso trabalho, nós temos que nos sujeitar às leis dos homens, na verdade, a convivência da sociedade, as regras da sociedade. Isso faz parte, é necessário de estarmos aqui. Por isso que quando perguntam a Jesus, os fariseus, sempre tentando Jesus, né?
perguntam a ele, levam uma moeda e perguntam se o que ele achava, se era justo mesmo pagar os impostos. E ele pergunta, o que está inscrito nesta moeda? Né? A figura de César, não é verdade? Falei, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que viver nesse equilíbrio, de vivermos no mundo, participarmos das coisas do mundo, mas não nos esquecermos nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas e atitudes, né? Não nos esquecermos que existe essa lei maior que nos rege e que Jesus exemplificou muito bem, porque ele viveu entre os homens, se sujeitando à lei dos homens enquanto ele estava encarnado entre nós, mas nunca deixando de priorizar a lei de amor de Deus e de justiça de Deus. Então nós temos que entender isso daí e começar a buscar esse equilíbrio nas nossas vidas. Então quando ele convida Mateus, ele está nos trazendo essa orientação. Quando Jesus bebe do poço, a água do poço junto com a mulher samaritana, ele está nos ensinando a empatia. Temos empatia em relação a todos. Quando acontece a cura da mulher com hemorragia, e ele olha para ela e diz, a tua fé te salvou. Porque Jesus nem tinha visto aquela mulher, ela só tocou a sua veste. A fé dela era tanta que disse, eu tocando a vestes do Cristo, né, do Senhor, eu vou me curar. E foi o que aconteceu. Tanto que Jesus pergunta, no meio daquela multidão toda, ele pergunta, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E ele levam depois essa mulher para perto de Jesus, né, para falar que foi ela que tocou, e ela ficou curada. Então Jesus diz para ela, tua fé te salvou. Nesse momento, Jesus está ensinando para nós, nos alertando em relação à nossa responsabilidade diante da vida. Que as coisas nos acometem, chegam até nós, né, as circunstâncias da vida, e em todos os sentidos, como consequências daquilo que necessitamos também. Então, ele nos orienta, nos esclarece, nos faz clarear ali a nossa mente, nossa consciência em relação a essa nossa responsabilidade diante da nossa vida. Nós temos responsabilidade diante daquilo que fazemos, daquilo que criamos para nós. Quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, claro, mestre, né, duvidas do meu amor? Enfim, e depois então ele diz, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está deixando muito claro para nós, confirmando a sua confiança em nós. Jesus confia em nós. Jesus espera de nós. Na cruz, na crucificação, quando ele pede ao Pai que perdoe todos aqueles, porque realmente eles não sabiam o que eles estavam fazendo, ainda viviam nessa ignorância, não sabiam o que eles estavam fazendo, Jesus nos ensina o maior exemplo de perdão, não é? E quando ele aparece após, né, a sua crucificação, quando ele aparece e convive, né, algum tempo ali com os apóstolos, ele está reiterando para nós, né, nos dando aquela esperança e reiterando este fato de que a vida continua. Nos traz essa esperança da continuidade da vida. Porque todo o apostolado de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, embora ele falasse, né, em muitos momentos da vida aqui na sociedade, da vida como ela acontecia naquela época, né, usando do costume, da cultura daquela época, das pessoas para passar os seus ensinamentos, ele sempre estava se remetendo fazendo alusão, se remetendo ao plano espiritual, à vida do Espírito, que é a nossa verdadeira vida. Então, Jesus sempre nos ensinou sobre o reino de Deus, que está em nós. Ele fala, o reino de Deus está em vós, está dentro de nós. Né? Então, ele nos ensinou da vida imortal,
do reino de Deus. Ele nos ensinou dessa continuidade da vida e como trabalharmos aqui, trabalharmos na materialidade para a nossa vida do plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Porque é aqui na matéria, neste mundo, em outros mundos, mas é na matéria em que vamos realmente mostrar o que aprendemos. Vamos realmente aprender, nos curarmos e mostrar aquilo que já aprendemos. Darmos essa prova, esse testemunho do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Então precisamos retornar. Não é? Precisamos retornar. Um dos objetivos das nossas reencarnações reiteradas é realmente a nossa evolução espiritual. Então precisamos sim retornar na matéria, junto com aqueles irmãos que temos necessidade, né, da convivência, por vários motivos, para nos sublimarmos, para nos curarmos das feridas, para nos livrarmos das imperfeições, para aprendermos a perdoar, a amar, a respeitar, a compreender, tudo isso que Jesus é exemplo para nós. Então Jesus é sim o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador. E Ele nos salva, nos mostrando a verdade. Ele nos salva, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Aí eu tenho aqui, rapidinho, aqui no livro A Caminho da Luz, psicografia do nosso querido Chico, também pelo Espírito Emmanuel. Então, no capítulo 12, no último item desse capítulo 12, Emmanuel diz assim: e para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da Terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade da sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante, então, daquele suplício, né, o monge soluça desesperadamente. Como, pois, será possível que eu morra assim, desse jeito, né, inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Então ele estava desesperado. Mas um companheiro ali do calafalso, né, corre bem ao seu encontro e murmura-lhe baixinho aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos do monge um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Esse item que Emmanuel traz para nós, no final deste capítulo, é intitulado O Exemplo do Cristo. E é isso, meus amigos, é o exemplo do Cristo que nos salva. Porque com o seu exemplo, Ele nos ensina. Ele não só nos mostra, como Ele diz para nós que se Ele pode, se Ele faz, se Ele age dessa maneira, nós também podemos. Vós sois deuses, não é assim que Ele diz para nós? Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Então olha que linda a orientação e ensinamento de Jesus. Jesus se sacrificou por nós. Jesus nos salva, nos tirando da ignorância e nos mostrando o caminho que devemos seguir. Um outro aprendizado, um outro ensinamento importantíssimo que Jesus traz para nós, e que às vezes nós não nos atentamos a isso, é na escolha dos seus discípulos. Jesus, sendo o Espírito governador do planeta, participou ali da criação, da formação do globo terrestre, né, do nosso universo. Jesus, sendo o Espírito sublime, puro, mais perfeito que já esteve entre nós, será que Ele não poderia ter trazido para a sua encarnação, para aquela missão que Ele tinha aqui, para
o trabalho que ele tinha que realizar aqui entre nós, será que ele não poderia ter trazido espíritos superiores, né? Espíritos avançados no conhecimento, na moralidade, no sentimento sublimado, junto com ele, auxiliando nesse processo, né? Seria muito mais fácil tantos outros companheiros, né, vindo, companheiros de Jesus, trabalhando, falando do Evangelho, curando, mostrando, abarcando, né, mais ali a humanidade naquela região, naquela época. Talvez tivesse sido realmente bem mais fácil para Jesus, mas não foi assim que ele decidiu, porque até nessa escolha ele nos ensinou, porque ele escolheu para estar junto com ele na sua intimidade, para depois ser aqueles que levariam o seu evangelho ao mundo, né? Levariam não só com a palavra, mas com as atitudes, com os exemplos, como ele fez, espíritos frágeis. Embora, obviamente, já com um preparo maior que o nosso, né, para ser ali o discípulo de Jesus, o apóstolo do Cristo, mas espíritos frágeis, espíritos ainda com algumas deficiências morais, com incompreensões, com julgamentos, com maledicências. Se nós nos espelhamos, né, na condição desses apóstolos, bem parecido conosco, não é verdade? Então Jesus faz essa escolha porque ali eles aprenderam com o Cristo, ali eles se transformaram. Não podemos esquecer que Pedro negou Jesus 3 vezes, na hora do seu martírio. E Pedro era aquele apóstolo, aquele que confiava tanto que pediu para apacentar as suas ovelhas. Pedro a rocha, né? Ele chamava Pedro a rocha. Fortaleza. E mesmo assim negou Jesus 3 vezes. Mas ele desistiu da sua missão, porque ficou arrependido, obviamente entristecido, chateado. Ele desistiu de levar o Evangelho, de seguir a Jesus e de se transformar? Não, pelo contrário. Ele deu um maior exemplo de transformação, que foi esse apóstolo, construindo ali a Casa do Caminho, a primeira casa de assistência social que se tem notícia da humanidade, recebendo a qualquer um, independente de quem fosse, recebendo a qualquer um, na sua necessidade, para o cuidado e aquilo de que necessitava, com carinho, com amor, com desvelo. Então ele se aproveitou daquela sua imperfeição, reconheceu aquela sua imperfeição, aquela sua fragilidade e lutou contra. Ele lutou contra, porque ele já tinha o conhecimento que o Cristo passou para ele. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos passou esse conhecimento. E ainda mais, nos prometeu o Consolador, que está aqui, né? Essas obras básicas maravilhosas, está a doutrina espírita. As básicas e tantas outras auxiliares, que nos trazem, né, a exemplificação maior da vida de Jesus, nos fazem refletir tanto em relação à nossa responsabilidade. Então, meus amigos, nós que estamos aqui, e todos os outros nossos amigos que irão assistir posteriormente, e todos nós, né, que estamos aqui em aprendizado, nós não podemos mais alegar a ignorância. Nós não podemos mais alegar que não conhecemos a palavra de Jesus. Não podemos mais alegar que não temos condições de sermos diferentes, porque nós temos. Jesus mostrou tanto isso para nós. Seus apóstolos mostraram para nós. Jesus nos mostrou o caminho. Apesar de tudo o que passou, ele se manteve ali sereno, confiante, esperançoso, com o coração pleno de amor por todos. E está conosco, nos amando, cuidando de nós, nos amparando. E como ele fez com Paulo de Tarso e com os apóstolos, convidando para estar com ele, para seguir com ele, né?
E também com Paulo de Tarso ali às portas de Damasco, quando ele, né, se mostra ali a Paulo e faz esse convite a Paulo. Jesus nos convida a todo momento. Todo dia nós temos um convite do Cristo para seguirmos com Ele, para nos transformarmos, para pensarmos um pouquinho mais nas nossas atitudes, para refletirmos na vibração das nossas palavras. Todo dia Cristo nos convida, de várias formas, através de várias pessoas, de vários acontecimentos, de várias formas que podemos imaginar. Será que estamos atentos ao convite de Jesus? Precisamos estar. E vamos estar atentos ao convite de Jesus se passarmos a nos conhecer. Né? Temos que nos conhecer. Se passarmos a uma parte do dia, pequenos minutos que seja, de irmos para aquele nosso deserto interior, né? Fazendo alusão à passagem de Paulo de Tarso. De voltarmos para dentro de nós, da nossa intimidade. Reconhecermos as nossas deficiências e fragilidades. Nos perdoarmos em relação a elas, porque é parte do nosso processo. Nós estamos ainda em evolução, em construção da nossa individualidade. Olharmos para dentro de nós e confiarmos de que Jesus está conosco, está nos amparando, está cuidando de nós, está nos fortalecendo para a caminhada, mas que depende da nossa boa vontade, porque nós temos o poder da decisão e ele é respeitado. Sempre o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então que vamos nessa época, agora que a gente faz tanto esse movimento interno, a gente reflita realmente, né? Não só os planos do futuro, que é ótimo, sonhar, ter planos, projetos, é necessário, estamos aqui, né? Precisamos desse móvel, desse movimento. Isso é excelente. Vamos pensar também no nosso ano, né? O que precisamos reformar, o que precisamos manter, o que precisamos modificar, mas vamos muito mesmo pensar nas nossas atitudes, pensar naquilo que carregamos no nosso íntimo, que é o que verdadeiramente conta, que é o que vamos levar conosco, porque faz parte da nossa essência. Vamos levar conosco em todas as reencarnações, no plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira, porque verdadeiramente somos nós. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, aproveitar esta vibração do momento, né? Essa imagem de Jesus, mas não crucificado. Vamos ter a imagem de Jesus falando conosco, né? Nos orientando, de braços abertos, esperando a nossa chegada, esperando que a gente se volte a Ele com verdade, com toda a nossa verdade. É isso que Cristo espera de nós. É isso que nós devemos fazer, é a nossa tarefa maior. É com a nossa individualidade, conosco mesmo, não é? Então, meus amigos, eu desejo a todos um Natal de muita paz, de muita luz, de muita harmonia em todos os lares, alegria verdadeira mesmo, paz verdadeira em todos os corações. Então vamos fazer a nossa prece final, mantendo essa nossa reflexão, que é tão importante. Querido Jesus, querido Mestre amado, que alegria, Senhor, temos essa oportunidade de refletir sobre suas palavras e sobre os seus exemplos. Que possamos, Senhor, verdadeiramente olhar para dentro de nós, buscarmos ali, na nossa personalidade, na nossa consciência mais profunda, a nossa verdadeira essência. Buscarmos também tudo aquilo que precisamos retirar de nós, as nossas ilusões da vida, que são muitas, que são fáceis de mantermos, mas precisamos trabalhar em nós,
tirá-las de nós e realmente encarar a vida com toda a sua verdade, com aquilo que nos ensinou, aquilo que nos orientou, com aquilo que nos exemplificou. Sabemos, Mestre, que o Senhor está conosco e reconhecemos a Tua palavra, quando nos disse que se estivermos caminhando com o Senhor, o Seu jugo, ele é suave e o fardo leve. Então, nessa esperança e nessa certeza, Senhor, do Seu amparo, agradecemos e vamos propor a nós mesmos, a cada um de nós, verdadeiramente seguirmos o caminho que o Senhor nos ensinou. Gratidão. Nos abençoe e nos ampare, iluminando nossos passos, para que possamos segui-lo, Mestre. Pois o Senhor é o nosso guia, o nosso modelo, é o nosso caminho. Que assim seja. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada pela atenção e com muito carinho me despeço. Fiquem todos na paz de Jesus.